Olá, hoje é 18 de maio de 2018. As principais notícias desta sexta-feira estão aqui na TV Difusora. Preço de combustível sobe em São Luís. Motoristas reclamam do aumento. Polícia prende 2 homens no Maranhão em operação contra pornografia infantil. Maranhão é um dos estados com menor número de adoções no país. Evento para discutir o assunto acontece hoje aqui na capital. E no esporte, fim de semana de decisões no futebol e no basquete. E ainda as dicas de diversão para o fim de semana, nosso guia cultural. O Bom Dia Maranhão já está no ar. Sexta-feira começando, um ótimo final de semana a todos, mas antes vocês se informam muito bem aqui na TV Difusora, sempre começando às 7 horas da manhã, agora são 7 horas em ponto, agradecendo o carinho da audiência de todos. E em São Luís, consumidores estão confusos com tantos reajustes nos preços do combustível. O aumento chega a quase 3%. Essa fábrica de produção de polpas de frutas, que funciona em São Luís, atende toda a capital, com uma média de 15 entregas por dia. 2 carros são usados no serviço. Os gastos com combustíveis giram em torno de R$ 5.000 mensal. Para não ter prejuízo por conta da oscilação nos valores dos derivados do petróleo, é necessário se programar. A gente vai ter que reorganizar a questão do cronograma de entregas. Por exemplo, se tem entregas emergenciais, a gente vai ter que ter um contato melhor com o cliente, pedir a questão da compreensão, se pode entregar no outro dia, que a gente aproveita já uma entrega que é próxima. Então, assim, na verdade, a gente tem que fazer tem que montar uma estratégia de entrega para que a gente possa otimizar. E o novo valor no preço da gasolina já está estampado em alguns postos de combustíveis de São Luís. A surpresa nunca é boa nesse caso, né? Mas não sei o que fazer daqui para frente, porque eu sei que isso sempre vai aumentar cada vez mais. Eu acredito que nós vamos chegar a um momento que a gasolina vai chegar a um ponto que a gente não vai poder mais usar o carro. Não tem como não ter prejuízo, meu irmão. Prejuízo tem, porque a gente tem que sair todo o tempo e a gasolina do preço que está. É que a Petrobras aumentou novamente o preço da gasolina vendida nas refinarias para as distribuidoras. O reajuste de 2,23% passou a valer desde o último sábado. Desde que a estatal começou a aplicar sua nova metodologia de preços em julho, o preço da gasolina vendida nas refinarias acumula alta de 47,10%. Nova metodologia de preços da Petrobras, ela é baseada no cenário internacional. Então, toda e qualquer mudança que a gente tenha em relação ao preço do petróleo em níveis mundiais, esses preços vão interferir também nas mudanças meio que quase semanais que a gente tem sofrido aqui no Brasil, tanto na gasolina como no diesel. Uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, realizada este mês, mostra que os estados do país com a gasolina mais cara são Acre, Rio de Janeiro e Ceará. Já os com a gasolina mais barata são Santa Catarina, Maranhão e São Paulo. O custo de distribuição desse combustível também é levado em consideração no preço final, que é devido ao consumidor. Então, devido ao Porto de Itaqui estar aqui próximo à região metropolitana, está instalado no município de São Luís, nós temos um custo com deslocamento, um custo logístico muito menor. A dica aos consumidores é pesquisar os preços antes de abastecer o tanque do veículo. Você pesquisar qual posto de combustível que está oferecendo a gasolina a um preço mais justo, mais barato, e aí abastecer. Claro, a gente tem que tomar cuidado com a questão da qualidade. A qualidade ela é muito importante porque não é só o preço, e aí você tem algum tipo de problema no seu veículo que acaba não compensando. Pois é, o preço do combustível aqui já R$ 4,00 praticamente, e os consumidores não estão mais aguentando tantos reajustes, né? Já foram tantos no ano passado, esse ano mais reajustes no preço do combustível, principalmente da gasolina, que é o que é mais consumido, e dessa vez R$ 4,00. Alguns postos aqui da capital São Luís, no interior do estado, já passou de 4 há bastante tempo. Desde o início do ano aí, por volta aí de março, abril, já passava de R$ 4,00. Aqui na capital chegou esse valor, e tem alguns postos aqui na capital e na região metropolitana que já ultrapassam o valor do litro da gasolina acima de R$ 4,00. Aí realmente, como o nosso entrevistado falou, só deixando o carro em casa, complicado. São 7 horas e 4 minutos e 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em São Luís e Imperatriz.
durante a Operação Luz na Infância 2, de combate à pedofilia. As equipes procuram arquivos com conteúdos relacionados a crimes de exploração sexual contra crianças e adolescentes. A operação ocorre em 24 estados brasileiros, além do Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos mais de 500 mandados de busca e apreensão. No Maranhão, 2 pessoas foram presas em flagrante, um deles na capital São Luís. O estudante universitário Gustavo Carvalho Silva Campos, de 24 anos de idade, que está prestes a se formar no curso de administração. E em Imperatriz foi preso Oséias de Souza Campos, de 34 anos de idade, que é casado. Com os dois, a polícia encontrou uma grande quantidade de material pornográfico infantil, entre vídeos e fotos. Nesses 4 meses a gente conseguiu dados brutos que confirmam que mais de 1 tera em cada um dos alvos foi baixado de pornografia infantil. Então era uma grande quantidade de pornografia infantil. A pessoa entender que, vamos dizer assim, via de regra, nossos celulares têm 16 GB, já é um espaço bom. Agora você multiplique isso por mais de 100, vai dar um espaço quase muito grande para grande quantidade de fotos. A pena pode variar de 1 a 4 anos de reclusão para quem adquirir, possuir ou armazenar qualquer meio fotográfico, vídeo ou outra forma de registro que contenha cenas de sexo explícito ou pornográfico envolvendo crianças ou adolescentes. Vai ser habitado fiança tanto para o Oséias como para o Gustavo. Caso eles estivessem transmitindo no momento da prisão, eles responderiam por crime inafiançável. Mas como não estava transmitindo, estava apenas armazenado, eles vão responder pelo armazenamento dessa pornografia. Na primeira edição da Operação Luz na Infância, realizada em outubro do ano passado, foram cumpridos 157 mandados de busca e apreensão de computadores e arquivos digitais. Foram identificadas e presas 112 pessoas por produzir, guardar ou compartilhar conteúdos de pedofilia na internet. As prisões fazem parte de ações que vêm sendo desenvolvidas não só pela polícia, mas por outras instituições relacionadas ao dia 18 de maio, data que se comemora o Dia de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Pois é, lembrando que essa operação aconteceu em boa parte do país, 24 estados e mais na capital federal, e mais de 100 pessoas foram presas, 2 aqui no Maranhão, uma na capital São Luís e outra no município de Imperatriz. E com um resultado inesperado, aconteceu ontem a votação para eleger o novo imortal da Academia Maranhense de Letras. A votação contou com a presença de vários membros da Academia Maranhense de Letras. Quem não compareceu à eleição registrou o voto antecipadamente. Votaram os 38 integrantes da academia. Concorreram à cadeira 18, antes ocupada pelo poeta Manuel Lopes, os jornalistas Salgado Maranhão e Herbert de Jesus Santos, além do romancista Elcior de Souza e Silva Coutinho. Para chegar a um consenso, foram necessários 3 turnos e, mesmo assim, o resultado foi inesperado. Surpreendentemente, a eleição aqui na Academia Maranhense de Letras para ocupar a cadeira de número 18 terminou empatada entre Elcior de Souza e Silva Coutinho e Salgado Maranhão. Cada um dos candidatos recebeu 19 votos. Valdemiro Viana, membro da Academia Maranhense de Letras há 33 anos, revela que algo parecido nunca aconteceu. Foi um processo absolutamente sui generis. Nunca, eu, como você falou, 33 anos acompanhando mais das vezes como escrutinador que me impõe esse castigo, nunca aconteceu nada, absolutamente nada semelhante. Diante do empate, novas inscrições serão abertas para quem se interessar a ocupar a cadeira 18. A nova eleição só vai acontecer após 120 dias a contar a partir da próxima reunião dos membros da Academia Maranhense de Letras. Tudo vai acontecer de novo, né? Uma nova eleição, novas inscrições, novos prazos, enfim, tudo de novo, né? Não só os que participaram dessa eleição, mas os outros que quiserem participar. As inscrições estão abertas, vão estar abertas a partir da próxima reunião, quando na nossa reunião a presidência vai declarar que houve esse resultado e que pelo regimento vamos ter nova eleição. Pois é, incrível, né? Empate entre os 2 candidatos aí a uma cadeira na Academia Maranhense de Letras. Pois é, novas eleições foram marcadas. Agora são 7h09 e vamos agora à Imperatriz com Luiz Carlos Lima. Muito bom dia, Luiz.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Olha, vai começar o período de veraneio nas praias aqui da região. E uma das preocupações é com o excesso de sol na pele. Preocupação que deve ser tomada também pelas pessoas que ganham o pão de cada dia trabalhando ao ar livre. Debaixo do guarda-sol, o seu Josafá espera os clientes. O vendedor ambulante, todos os dias, faça chuva ou principalmente sol, ele está lá. Proteger do sol, porque senão dá câncer de pele e dá outros cânceres também, né? E é muito ruim, a gente pega sol o dia todo. Todos os dias milhares de pessoas passam pela mesma exposição ao sol, mas nem todos tomam o cuidado necessário ou se preocupam com a pele. Esta dermatologista explica que este é o câncer mais frequente no Brasil e corresponde a 30% de todos os tumores malignos registrados no país. O que a gente orienta é, além do uso do protetor solar, que deve ser reaplicado de 3 em 3 horas, o uso também de objetos com fator de proteção. Então, o uso de chapéus, o uso de roupas, tá? E o uso também, não esquecer do óculos de sol. Vamos falar agora do impasse criado entre a Prefeitura e o Sindicato dos Servidores da Educação aqui em Imperatriz. Os professores não aceitam a proposta de reajuste de 6% oferecida pela Prefeitura. Ontem à tarde foi realizada uma assembleia para decidir se a categoria entra ou não em greve. Essa foi a 4ª chamada deste ano para a Assembleia Geral da categoria. Foram realizadas algumas negociações, mas até o momento sem êxito. Hoje é uma assembleia de tomada de decisão, entendeu? Hoje o trabalhador está reunido aqui para decidir se aceita ou não a proposta, ou que dia iniciamos a greve por tempo determinado, ou se vão fazer paralisação de uma semana. Pela grande quantidade de professores, foi preciso realizar a assembleia fora do sindicato, para que todos pudessem participar. O município ofereceu 3% e agora estabeleceu 6% de reajuste salarial, mais 260 referente ao Vale Alimentação. Levando em consideração que hoje o piso salarial é de 6,81%. E esperamos que o prefeito tenha a sensibilidade de chegarmos no consenso com a categoria, que não está mais tão difícil. Em Imperatriz, são 158 escolas, incluindo creches e as municipalizadas. Nesses estabelecimentos de ensino, trabalham 4.200 servidores e dessa quantidade, 2.680 são professores. Pois é, durante essa assembleia, os professores decidiram que vão paralisar as atividades na próxima terça-feira, dia 22. Por hoje é só, a gente volta com você no estúdio, Eduardo, desejando um bom fim de semana a todos. Ok, Luiz, para todos nós, também para o pessoal aí do município de Imperatriz, da região Tocantins e, claro, de todo o estado do Maranhão, Luiz Carlos falando diretamente lá da cidade de Imperatriz. E são 7h12 agora. No próximo bloco, dados revelam que o Maranhão é o estado com menor número de adoção entre os estados brasileiros. E mais, os bastidores da política com John Coutrin. 7h13. O Bom Dia Maranhão volta já. São 7h16, o Bom Dia Maranhão está de volta e o Maranhão é um dos estados com menor número de adoções no Brasil. Dados oficiais do TJ, aqui do estado do Maranhão, o Tribunal de Justiça, informam que em São Luís, em 2017, teve apenas 11 adoções, este ano apenas 3. Para falar mais sobre o assunto, eu recebo agora aqui no estúdio do Bom Dia Maranhão a mestre em Psicologia e a psicoterapeuta de crianças, Suzana Sofia Schettini. Muito bom dia, obrigado pela sua presença. Obrigado pela participação. A senhora é mestre em Psicologia Clínica, psicoterapeuta e especialista em adoção e é ex-presidente, inclusive, da Associação Nacional de Grupos de Apoio e Adoção. Exatamente. A senhora participa aqui de uma palestra, de um evento justamente para discutir a adoção no Brasil, não é isso? Exatamente. Hoje à noite, às 18 horas, nós estaremos debatendo, refletindo sobre os desafios da adoção no Brasil e especialmente aqui no estado do Maranhão. Claro que devem ser ainda muitos desafios, mas a senhora poderia exemplificar quais são os principais, que a gente poderia colocar tanto de barreira ainda na questão da adoção aqui no país? Certo. O nosso maior desafio tem sido cumprir a lei, que ela nos diz que toda criança tem o direito
de estar dentro de uma família, não é? Isso é previsto na Constituição Federal e também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, a revelia disso, nós temos atualmente 43 mil crianças em instituição no Brasil inteiro. E, em termos de Brasil, 8.500 crianças disponíveis para adotar, não é? Já aguardando adoção, 8.500. 8.500 já disponíveis para adoção, prontinhas, não é? E, na contrapartida, nós temos 43 mil pretendentes para adotar, não é? Então, o nosso grande trabalho, nosso grande desafio é preparar a sociedade, preparar os pretendentes para que eles possam receber as crianças e os adolescentes que nós temos, os existentes, as crianças reais, porque a maioria destes pretendentes são pais, são pessoas que não podem gerar suas crianças naturais e, naturalmente, quando nós não podemos gerar, a nossa escolha é para uma criança menor. Eu não posso dizer que isso está errado, que isso é antinatural, isso é da natureza, não é? Então, a grande maioria prefere crianças pequenas, uma criança só, quando o que nós temos são crianças maiores de 7 anos, grupos de irmãos, crianças negras, crianças com necessidades especiais. Quer dizer, se não mudar essa realidade, essas crianças com mais de 7 anos, exatamente, negras, vão continuar esperando. Então, né? O grande desafio nosso é mudarmos essa realidade, é conscientizar a sociedade, é preparar estes pretendentes para que eles possam aceitar as nossas crianças reais. E isso é um trabalho hercúleo, que precisa os esforços de toda a sociedade, precisam parcerias, precisam uma junção de forças de todos os atores sociais que envolvem o Instituto da Adoção. Tá. Em relação a essa questão da dificuldade, ela parte só da sociedade ou tem aí uma contrapartida, uma certa culpa também por parte aí dos governos ou por parte da justiça? Há algo relacionado a isso, Suzana? Veja, nós atualmente temos leis muito boas, né? Recentemente tivemos uma reforma, né, na lei e me parece, né, que em algumas localidades não existe um investimento adequado na infância. Não é? Eu soube já que aqui no Maranhão apenas 2 comarcas dispõem de varas exclusivas para adoção, né, para a infância. Não é? A maioria são varas únicas, significa que o juiz ele é clínico geral, ele tem que atender todas as demandas. E a criança, ela não é prioridade máxima, quando deveria ser. Isso está previsto em lei. A criança deve ter prioridade máxima sempre, porque o lugar dela é numa família. Cada dia que a criança permanece na instituição, ela vai perdendo possibilidades, ela vai sofrendo traumas, ela vai dificultando a sua inserção em famílias. E ainda há muita falta de informação, não só aqui no Maranhão, mas acho que em todo o Brasil há muitos brasileiros que ainda não sabem como adotar, não sabem se podem adotar. Eu acho que ainda falta muita informação, não é isso? Veja, nós temos aqui no Maranhão um grupo de apoio à adoção excelente, que é o AME, e no Brasil inteiro nós temos atualmente 180 grupos de apoio à adoção que trabalham todos numa mesma direção. Justamente no sentido de esclarecer a sociedade, de prover informações, de preparar pretendentes. Então, é muito importante que os tribunais, as varas da infância, compreendam o trabalho desses grupos de apoio à adoção, que são trabalhos voluntários, é gratuito, não é? Está aí, estamos disponíveis para ajudar. Nós temos a ANGAAD, que é a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, que está na cobertura desses grupos todos, não é? Então, nós precisamos trabalhar em conjunto, não há outra forma de nós mudarmos a realidade. Os tribunais, as varas não conseguem fazer o trabalho sozinhos, os grupos não conseguem também. Somente um trabalho conjunto, coletivo, onde cada um faz a sua parte, que nós conseguiremos mudar essa realidade. Suzana, você falou sobre essa questão de crianças acima de 7 anos, crianças negras, que acabam não sendo preferência entre as adoções. E a gente até, de certa forma, sabe que isso é uma realidade. Em relação à questão social também que vive hoje o país, essa crise econômica, crise política, muita violência, falta de segurança, isso também acaba sendo um fator aí para que as famílias não adotem, os pais, enfim, as mães, não adotem alguma criança? Na verdade, veja, sempre nós teremos pretendentes à adoção, porque sempre nós teremos famílias que não podem gerar seus filhos, não é? Eu percebi as estatísticas aqui no Maranhão que apresentam um número muito baixo de adoções. 11 do ano passado, só 3 esse ano. Sim, mas isso são as adoções oficiais. Eu tenho que olhar para essa realidade. Será que não houve outras, muito mais adoções que não foram pelas vias legais? Isso é uma realidade também, não é? Não existe uma conscientização real de que a adoção precisa ser feita pela via legal. Se ela não for pela via legal, nós estamos colocando a criança em risco.
né? Então, muitas vezes os pretendentes querem encurtar o caminho e fazem pela via ilegal, o que é muito temerário para a criança. Deixa eu aproveitar e perguntar para você, quem quiser adotar, então, qual o caminho correto, então? O caminho correto é dirigir-se à vara da infância da sua comarca e encaminhar os seus documentos para adoção. Ah, é muito burocrático? Não é não. Né? Se você vai comprar um carro, comprar uma geladeira, é praticamente os mesmos documentos que você tem que apresentar. Então, não é burocrático, é um processo necessário, importante, que precisa ser feito, porque nós estamos tratando de crianças, não é? Não estamos comprando geladeiras e nem carros, né? Então as pessoas precisam se dirigir à vara para que elas tenham cobertura nessa adoção, para que essa adoção seja legal, segura para sempre, para que eles passem pelo processo de habilitação e neste processo hoje a lei exige que os pretendentes sejam preparados para a adoção. Nós precisamos compreender que a adoção é um caminho diferente. E o acompanhamento também, não é isso, Suzana? Exatamente. Depois, né? A adoção é um caminho diferente, diferente não é deficiente, ele é tão bom quanto, eu poderia dizer até mais prazeroso que a adoção pelas vias biológicas, mas precisa um preparo específico, que essas diferenças precisam ser compreendidas, não é? As famílias precisam aprender como lidar com essas crianças, não é? E quando nós falamos de crianças maiores, isso ainda é mais importante, porque as crianças maiores que já vêm com a sua história, com as suas questões, então as famílias precisam estar muito bem preparadas. Tá, então só reforçando hoje, às 18 horas, Sebrae de Aracati, em frente ao São Luís Shopping, qualquer pessoa pode participar, né? Gratuito, aberto a todos, venham. A adoção, ela não é uma especificidade somente das famílias adotivas do ponto de vista jurídico. A adoção precisa estar em toda e qualquer família. Nós só nos tornamos pais e mães de verdade adotando as nossas crianças. Então, todos poderão se beneficiar dessa palestra e estão todos convidados. Tá, ok. Eu conversei aqui com a Suzana Sofia Schettini, mestre em psicologia clínica, psicoterapeuta, especialista em adoção e ex-presidente da Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção. Seja muito bem-vindo a São Luís. Boa palestra às 18 horas, Sebrae de Aracati, em frente ao São Luís Shopping. Muito obrigada. Muito obrigado. E agora são 7 horas e 24 minutos. Todo o mês de maio é comemorado o Mês das Mães. E a União de Moradores do São Bernardo ontem fez uma homenagem a elas. Dona Nilde sempre acompanha as festas em comemoração ao Dia das Mães, promovidas pela União de Moradores do bairro São Bernardo. É uma alegria para a gente, é uma data comemorativa, né? Que a gente tem que participar. Helena, que também mora no bairro São Bernardo, elogia a iniciativa marcada por homenagens e sorteio de presentes. Nós mães merecemos, né? Como donas de casa também. O evento já faz parte do calendário comemorativo da União de Moradores. Hoje para a gente é um dia de festa, é um dia muito importante. A gente vendo essa grande quantidade de mães. Além de comemorar o Dia das Mães, o evento foi também para relembrar as conquistas da União de Moradores do bairro. Esse espaço aqui foi recuperado para ser utilizado pela comunidade. Temos também aqui um projeto, um núcleo do projeto Superação, que oferece atividades culturais, esportivas e de lazer para as mães. E hoje a festa, como já foi falado, é um momento de coroar todo um trabalho. Esse momento de comemorar o Dia das Mães, de reunir todas essas lutadoras, essas verdadeiras guerreiras aqui, que cuidam dos seus filhos, trabalham, ajudam a tocar aqui a comunidade, é muito importante. Então a gente está aqui presente, junto com o vereador Penha e junto com as lideranças, reafirmando a nossa parceria com eles. São 7 horas e 26 minutos, já está aqui comigo no estúdio do Bom Dia Maranhão, Diogo Coutinho. Muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. John, a gente começa falando que a Justiça, ela liberou a Detinha, que é a esposa do deputado estadual Josimar de Maranhãozinho, para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa. E havia esse impasse aí, mas ontem a Justiça fez essa liberação para a Detinha, né? É isso, havia esse impasse em relação à candidatura da Detinha. Ela foi ex-prefeita de Centro Guilherme e é pré-candidata a deputada estadual. Havia um impedimento inicial, mas aí, Eduardo, a Justiça liberou e a Detinha pode ser candidata tranquilamente a deputada, pré-candidata, ela é pré-candidata e pode se candidatar normalmente sem nenhum empecilho jurídico em relação às eleições deste ano. Ela vai disputar uma vaga na Assembleia Legislativa aqui do Estado do Maranhão, lembrando que o atual deputado marido da ex-prefeita Detinha, o deputado estadual atualmente, Josimar de Maranhãozinho, é pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal. É isso. O deputado Josimar, que é presidente estadual do PR, ele é pré-candidato a deputado federal, e aí eles dois têm uma forte influência ali naquela região do Alto Turi, e aí não se sabia se a Detinha não fosse candidata, quem seria o plano B do grupo
mas ela está apta a concorrer através de uma decisão e aí ela pode concorrer normalmente a uma das 42 vagas na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. John, e foi publicada a decisão do ministro Lewandowski sobre o inquérito contra o deputado federal Vitor Mendes, deputado federal maranhense Vitor Mendes, né? É isso. O Ricardo Lewandowski, do STF, remeteu o inquérito contra o deputado federal Vitor Mendes. É claro que isso partiu a partir de uma decisão da restrição do foro privilegiado. O que acontece? É o seguinte, Eduardo, houve uma decisão ali no STF de que as denúncias relacionadas a deputados e senadores só iriam para essa instância superior, a Corte Superior, se fossem relacionadas ao cargo e em função do cargo. Mas o que acontece com o deputado Vitor Mendes? A denúncia contra ele foi na época que ele foi secretário de Estado do Meio Ambiente, ou seja, não tem nada a ver com o cargo de deputado que ele exerce hoje. E por conta disso, da restrição do foro privilegiado, acaba descendo aqui para o Tribunal de Justiça do Maranhão, ou seja, para a primeira instância, estava lá no STF, agora desce e ele vai responder por isso. Isso partiu de uma investigação, de uma apuração, auditoria feita pela Secretaria de Transparência do Estado do Maranhão e a partir disso remeteu à Procuradoria-Geral da República que fez essa denúncia e aí o deputado Vitor Mendes vai ao inquérito contra ele as suspeitas de irregularidades na contratação de empresas ali na SEMA, Secretaria de Estado do Meio Ambiente, na época que o Vitor Mendes foi secretário na gestão, Eduardo, da ex-governadora Rosina Sarney. Uma suspeita ali de desvio, suspeita, não é nada comprovado ainda, apenas estão apurando a esse inquérito de um desvio de 4,8 milhões da contratação de empresas ali da Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Então o Vitor Mendes, ele vai descer para agora para o Tribunal de Justiça e caberá aqui essa instância de primeiro grau, né, avaliar, analisar e julgar essa investigação ali contra o deputado Vitor Mendes, que ele que é pré-candidato novamente a deputado federal. E John, a gente inclusive já discutiu já sobre esse assunto. O Vitor Mendes ele acabou entrando naquele bolo, ele se enquadrou naqueles vários políticos. Foram mais de 50 processos aí de políticos de todos os estados brasileiros, praticamente todos os estados brasileiros, por conta aí dessa decisão do Supremo em relação à questão de se julgar por prerrogativa de foro privilegiado. Exato. Né? Muita gente não sabia qual era o inquérito em relação ao Vitor Mendes. Não havia ainda sido divulgado, estava em segredo de justiça, mas veio à tona em relação ali à gestão dele como secretário de Meio Ambiente do Estado. A gente sabe que o deputado Vitor Mendes ali sempre foi ligado ao PV, sempre essa questão ambiental. Ele que é um dos deputados mais assíduos da Câmara Federal, mas há esse empecilho contra ele, né? Há essa investigação e aí caberá ao Tribunal de Justiça do Maranhão analisar se o deputado federal maranhense está envolvido mesmo em irregularidades ali na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, quando ele foi gestor daquela pasta, ou então se as denúncias são improcedentes, ele pode concorrer normalmente, mais uma vez, ao cargo de deputado federal. Pois é, John, agora falando sobre essa questão das investigações envolvendo ainda políticos do PT, alcançou aí outro político, grande nome do Partido dos Trabalhadores, o José Disseu, que é ex-ministro do governo Lula, chefe da Casa Civil, um cargo de alta confiança, de altíssima patente dentro do governo federal. Ele foi decretada a prisão dele, ele tem até às 17 horas de hoje para se entregar à Polícia Federal, né? É isso. O Zé Disseu, que já foi presidente do PT, já foi ministro do ex-presidente Lula e se envolveu também no Mensalão. Só que essa denúncia não é relacionada ao Mensalão, é relacionada à Lava Jato contra o Zé Disseu. Uma denúncia ali de que ele teria recebido propina de 11 milhões da Petrobras. E aí, ontem, ele entrou com embargos em relação a essa decisão, os embargos infringentes, mas o TRF4 negou e, a partir de então, notificou para que se execute a pena contra o Zé Disseu. Ele foi condenado, Eduardo, para quem não sabe, a 30 anos de prisão. E aí ele estava recorrendo em liberdade por conta desses embargos, desses recursos. Mas a partir daí, então, dessa negativa dos recursos dos embargos infringentes, já foi expedido o mandado de prisão contra o Zé Disseu. E mesmo preso pode recorrer ainda, né? Pode recorrer ao STF, pode recorrer ao STJ. Claro que ele vai igual o Lula, é parecido com o Lula, a situação do Lula. O Lula não teve mais recursos e cumpre a pena de 12 anos. O Zé Disseu também, ele entrou com recurso com embargo na segunda instância, no TRF4, foi negado
ele vai para a prisão, volta para a prisão novamente e aí vai recorrer dessa decisão ainda no STF, no STJ. O Zé Disseu, como nós falamos, todo mundo que lembra do Zé Disseu, lembra do PT, lembra do Lula, e aí é uma pena altíssima, uma das penas mais altas da Lava Jato é o do Zé Disseu, ele que cumpre, aí vai cumprir uma pena de 30 anos de prisão, aí Eduardo, em relação aí aos crimes cometidos, recebimento de propina aí, enquanto ali, através de operações relacionadas à Petrobras. Então, mais um petista envolvido, mais um petista condenado, e não só PT, mas também vários partidos envolvidos na Lava Jato, PT, PSTB, MDB e tantos outros aí que têm políticos investigados e com certeza também serão enquadrados aí na Lava Jato, também cumprirão pena e também serão punidos pelos seus delitos cometidos ali enquanto estiveram enquanto gestores. Pois é, John, entre os mais diversos crimes, o crime de corrupção, né, que tanto tem assolado o país e a população brasileira. Valeu, John, muito obrigado, bom fim de semana para você. Obrigado, Eduardo, voltamos na segunda-feira. Tá ok, são 7 horas e 33 minutos, tem a participação de John Coutrinho, a gente conversou sobre política e no próximo bloco a gente vai falar de esporte. O Moto vai a Tocantins e o Sampaio ao Rio Grande do Sul pelos campeonatos brasileiros da Série D, o Moto, e da Série B, o Sampaio. Agora são 7 horas e 33 minutos. O Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 37 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta e a gente já começa falando de esporte. E já está comigo aqui, ao meu lado, Laércio Júnior. Muito bom dia, Laércio. Bom dia, Eduardo. Fim de semana de Campeonato Brasileiro, né? Campeonato Brasileiro. O Moto jogando pelo Campeonato Brasileiro Série D fora e o Sampaio também jogando fora, uma viagem longa, Rio Grande do Sul. Mas a gente começa falando do Papão. Começa falando do Papão, que vive um bom momento, né? Vamos falar do Motoclube. O treinamento de ontem foi realizado no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Ricardo Maranhão e Everlan serão as novidades da equipe que segue para Araguaína, no Tocantins, local do jogo contra o Sparta. O Moto lidera o grupo, esse grupo do Moto é o grupo A5, ele tem 10 pontos e tem como principal objetivo agora, após a confirmação da classificação, conquistar o maior número de pontos possíveis para trazer os jogos decisivos para São Luís. O Moto estreou vencendo o Açu fora de casa por 1-0, o gol foi marcado pelo Ricardo Maranhão, que volta neste final de semana. Depois o Moto venceu o Sparta e o Altos por 1-0 em São Luís e empatou contra o Altos do Piauí por 0-0 jogando lá no estado do Piauí. Confirmado para o confronto do fim de semana, o goleiro Rodrigo Ramos não leva gol desde o primeiro jogo da final do estadual. De lá para cá já foram 5 jogos sem levar um gol sequer. O Moto enfrenta o Sparta às 3h30 da tarde do próximo domingo, lá em Araguaína, Tocantins. Pois é, eu desejando boa sorte para o Moto, já está classificado, mas é importante manter aí uma boa pontuação até para ir disputando as vagas até rumo à Série C, que é o principal objetivo do Moto, disputando, jogando em casa com o apoio da torcida. O Sampaio também entra em campo, não é isso, Léo? Sampaio também entra em campo, o Tricolor já está em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Amanhã às 9 da noite a equipe encara o Brasil pela 6ª rodada da Série B. Muito bem na Copa do Nordeste, venceu Vitória por 3-0 aqui na capital. Sampaio precisa se recuperar no Brasileiro e sair da zona do rebaixamento. Em relação ao time que venceu Vitória por 3-0, o William vai cumprir suspensão automática e está fora do confronto. Carlão deve ser o seu substituto, com possibilidade, inclusive, da entrada do Alvinho na equipe. Os dois jogadores disputam a posição. Sampaio deve realizar um treinamento hoje no local da partida, estádio Bento Gonçalves, e amanhã encara o Brasil na luta pela vitória. Se vencer, sai da zona do rebaixamento. É importante. Outra motivação, o Sampaio teve uma importante vitória agora no meio de semana, jogando pela Copa do Nordeste. Um outro campeonato, mas um adversário difícil, que é o Vitória. Vai agora enfrentar o Brasil de Pelotas, com expectativa muito boa da torcida, para que ganhe, que vença. Um resultado pode ser um empate, um resultado bom, fora de casa, mas que venha a vitória para que possa sair da zona de rebaixamento. Né? Vencendo ele sai da zona do rebaixamento porque algumas equipes que estão imediatamente à frente do Sampaio foram mal na rodada já, não conseguiram vencer. O caso do próprio Criciúma, que está lá na zona do rebaixamento e continua. E o Brasil é um time que, se o Sampaio vencer, ele ultrapassa. O Brasil está apenas 1 ponto à frente do Sampaio correr. Então o resultado positivo lá tira o Sampaio da zona, mas o empate pode até, dependendo do que acontecer na rodada, também tirar o Sampaio correr da zona do rebaixamento, e aí vai com tudo para cima da Ponte Preta no jogo que acontece aqui em São Luís na 7ª rodada. O ânimo renovado, isso que é o principal, Lécio. Agora vamos falar de Copa do Mundo. Está chegando a Copa do Mundo, tem muito brasileiro que diz que não está ligando muito, não está se importando muito, mas quando vai se aproximando, com certeza, a seleção fala mais sorte,
a paixão pela seleção, o amor pela seleção. E tem gente se preparando já em todo o estado do Maranhão, todo o Brasil e todo o estado do Maranhão também, né? Não como antes, né, Eduardo Ericeira? E a semana foi marcada pela convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo da Rússia, que começa no próximo dia 14. A nossa equipe foi até as ruas lá de Imperatriz ouvir a opinião dos torcedores. Aqui em Imperatriz, a população está bem confiante com os nomes anunciados pelo técnico. Eu acho que ele acertou, porque agradar, ninguém nunca agrada a todo mundo. Então ele escolheu aquilo que para ele era o melhor. Eu sou brasileiro, torço o Brasil, sabe? E estou confiante, a escalação tá boa. Para o comentarista esportivo Carloto Júnior, o técnico Tite foi coerente com o trabalho que já vinha sendo feito por ele desde quando assumiu a seleção brasileira. Tem que dar um voto de confiança para o Tite, né? Afinal de contas ele pegou uma seleção totalmente desacreditada quando o Dunga foi demitido e classificou para a Copa do Mundo antes das últimas rodadas, das eliminatórias, né? Que o Brasil participou. O Mundial começa no dia 14 de junho, em Moscou, na Rússia. Mas o Brasil só estreia na competição no dia 17 de junho. A seleção brasileira está no Grupo E. A final da Copa será no dia 15 de julho. Pois é, Lécio, e a seleção brasileira também precisa renovar o ânimo, né? Depois daquele 7-1, a torcida está meio cabisbaixo. Vive um período agora bom com o Tite, né? Isso. Conseguiu classificar logo antes aí das 3 últimas rodadas aqui nas eliminatórias da América e, enfim, vem numa boa crescente aí a seleção brasileira. O Tite mudou o panorama e a cara, e a forma como o Brasil é respeitado, né? Nós temos uma incógnita, que é o Neymar, como é que volta após o período inativo, e a ausência forte do Daniel Alves. O Brasil tem como presença marcante do Tite à frente da seleção brasileira o conjunto. O conjunto do Brasil melhorou. Não é mais um time que joga em função do Neymar. Até porque o Neymar, diferente de outros jogadores que marcaram a seleção brasileira, Romário, Ronaldo, enfim, atletas que levavam essa carga e sabiam como levar essa carga de ser o principal jogador. O Neymar, ele acaba se excedendo um pouco e não tem a mesma qualidade de alguns atletas que passaram pela seleção brasileira. O forte do Brasil, do Tite, é o conjunto. Se souber utilizar bem o Neymar, que é um dos principais jogadores hoje do futebol mundial, mas não é o melhor, e bem o conjunto que o Brasil tem com jogadores como Felipe Coutinho, o William, enfim, atletas que podem ajudar bastante a seleção nacional do Brasil, o Brasil tem tudo para fazer uma boa Copa e é sempre favorito, né? Claro. A camisa amarela pesa. Neymar é um grande jogador, mas o importante, claro, sempre é o conjunto. E agora aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala de Copa do Nordeste. Copa do Nordeste. Oferecimento Cred Shop. Mais conquistas na sua vida. E Mateus, somos um só coração. Destaque agora, depois da vitória do Sampaio, né, Lécio, para ABC e Santa Cruz, né? É porque ABC e Santa Cruz, dali sai o adversário do Sampaio na próxima fase ou do Vitória, né? Acredito que o Sampaio dificilmente perde essa classificação, jogando lá em Salvador. O Vitória precisa de um 4-0 para classificar, 3-0 vai para os pênaltis. Se o Sampaio fizer um gol, o Vitória vai ter que marcar 5 para poder classificar. Então o Sampaio conseguiu um belíssimo resultado. Quem passar desse confronto entre Sampaio Corrêa e Vitória da Bahia vai enfrentar o vencedor do confronto entre ABC e Santa Cruz. O primeiro jogo foi vencido pelo ABC lá em Natal por 1-0. O ABC tem uma vantagem pequena, mas uma boa vantagem para jogar lá em Pernambuco. O jogo está marcado para a próxima terça-feira, às 7 da noite, no Gigante do Arruda, decisão entre Santa Cruz e ABC. Quando o Sampaio jogar na quinta-feira contra o Vitória, já vai saber quem será o possível adversário no caso de confirmar a classificação diante do time baiano. ABC e Santa Cruz disputa ainda em aberto, totalmente aberto. Agora a gente vai falar de Imortal FC, evento que tem aqui o apoio da TV Difusora, Laércio. Dia 2 de junho tem Mortal FC, Eduardo, no Ginásio Castelinho, e a preparação dos lutadores maranhenses segue intensa. Ouça o recado do Dover Cruz, que vai enfrentar o paraense Tizinho Gladiador. Ele vem pra cá, né, representando o vizinho estado do Pará, enfrentando o maranhense. Um duelo Maranhão-Pará no Imortal FC. Ouça o que disse o Dover. Galera do Maranhão, que nunca me decepciona. Dia 2 estarei de volta na grade. Vamos lá, guerra é guerra. Tá chegando, né? Tá chegando a hora, né, Laércio? Tá chegando a hora. E os lutadores também, a expectativa muito grande por parte dos lutadores, não só da torcida, com certeza vai ser casa cheia, o pessoal vai até lá para acompanhar esse evento grandioso, mas também dos próprios lutadores, como o próprio Dom falou aí, vem gente também de fora, né? Fora, exatamente, né? E 10 cards com a volta do Zuluzinho, tem tudo para ser espetacular. Tá, agora a gente só finaliza, Lécio, falando de basquete, Sampaio Basquete na final, muito bem também, em busca do bicampeonato. Vai tentar o bicampeonato, Sampaio inicia a disputa pelo título da LBF domingo às 3 da tarde em Campinas. O jogo será realizado
realizado no ginásio da Ponte Preta. As equipes do Sampaio e do Campinas, o ex-Corinthians, né, se enfrentam em uma melhor de 5. Se vencer pelo menos um dos 2 jogos que fará lá em São Paulo, fora de casa, o Sampaio Basquete poderá ser campeão jogando em São Luís. Depois dos 2 jogos lá, temos 2 partidas aqui. Se vencer uma lá e as 2 aqui, ou as 2 lá e pelo menos uma aqui, o Sampaio Corrêa conquista o título de campeão brasileiro de basquete. Na primeira vez que o Sampaio foi campeão foi aqui. Vamos torcer para ser de novo, né, Lécio? Vamos torcer e com certeza com o ginásio Castelinho lotado. Valeu, Lécio. Obrigado. Você volta na segunda-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Um abraço, Eduardo. Bom fim de semana. Obrigado para todos nós. Agora são 7h45 e foi inaugurado, dentro de um supermercado aqui na capital, um espaço gastronômico que pretende reunir o melhor da culinária nacional e internacional. Um ambiente que reúne elegância, bom gosto e o melhor de tudo. Ideal para trocar experiências e conhecer um pouco mais da gastronomia nacional e internacional. A proposta é a gente trazer aqui para São Luís grandes chefes conhecidos assim nacionalmente. A gente quer trazer eles para cá para que eles demonstrem para nossa população assim, um pouco da culinária de outras regiões, um pouco da culinária internacional também. E é um momento assim de troca de experiências. A ideia de criar o espaço foi do chefe executivo Luciano Rosa. A ideia foi a gente ter um espaço para ter um relacionamento direto com o cliente, né? Proporcionar para ele cursos, conhecimento, capacitação na área gastronômica, na área das refeições. O convidado a brilhantar a grande inauguração foi o chefe Tsuyoshi Murakami. Fiquei muito feliz. Já dei aí várias palestras, conversei com cozinheiros, empresários. E isso deve ser a simplicidade. Eu acho que o foco que tem esse espaço de levar a cultura através da gastronomia, isso é muito legal. Murakami nasceu no norte do Japão, veio para o Brasil aos 3 anos de idade, mas voltou para a sua terra de origem para trabalhar e estudar. Ele passou pela cozinha de grandes chefes em Tóquio, Estados Unidos e Barcelona. Em sua visita ao Maranhão, o chefe realizou uma conexão entre as culinárias do Japão e do estado maranhense. Na aula show exclusiva, ele usou ingredientes bem populares: ovo de codorna, cebolinha e a vinagreira, que inclusive agradou o paladar do chefe renomado. A vinagreira eu achei o máximo. Eu achei a simplicidade. Aqui São Luís do Maranhão eu achei incrível. Olha que eu conheço sabores de outros estados, mas eu achei da delicadeza isso. Isso é imbatível. Pois é, deu água na boca, né? Agora são 7h48 e o fim de semana chegou. E Jéssica Lima chega agora, aqui no Bom Dia Maranhão, com as melhores dicas de diversão. Confira. Olá, com o fim de semana batendo na porta, o melhor roteiro para sua diversão você encontra aqui. Está começando mais um guia cultural com as melhores dicas para você. Deadpool está de volta, maior, melhor e ocasionalmente mais pelado do que nunca. Dessa vez, o mercenário da Marvel lutará contra um super soldado que chega em uma missão assassina. Para a criançada, a dica de hoje é a Abelhinha Maia. Ela que entra em uma grande aventura quando forma uma equipe para competir nos Jogos de Mel. Com grandes chances de salvar sua colmeia, Maia irá se aventurar além do jogo. Se a sua abelhinha estiver tão confiante, eu a convido com o seu. O Teatro Arthur Azevedo mergulha em uma viagem pelo universo das baladas em todo o mundo. É o espetáculo de dança Expressar na Balada, que será exibido amanhã às 5 horas e às 8 horas e domingo às 5 horas e às 7h30 da noite. E para começar o fim de semana de baladas hoje, o Cidade Velha Pub tem mais uma edição do Sexta Insana. Sim, ela própria, com muita música e agitação. E amanhã é dia de funk. E MC Pocahontas domina a noite de sábado em mais uma edição do Baile da Pocahontas, Uma Noite Sem Limites. O show acontece na Choperia Gaúcho a partir das 5 horas, lá na Forquilha. Ela tá perdendo a linha. E para quem curte
curte música eletrônica, a dica é o Luau do Massari, que rola amanhã. O line-up fica por conta de Fractal, André Skin, Gabriel Ângelo e Rob Low. E domingo, a partir das 13 horas, Dadá Maravilha e o grupo Guerreiros de Jorge recebem vários convidados em uma tarde descontraída com muito samba. É a segunda edição do Tardezinha do Maravilha. Curtiram as dicas para animar o seu fim de semana? Legal, né? Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. A tristeza é permanente, meu sorriso se esconde quando chamo não responde. Tá, então, uma diversidade aí cultural, música, cinema. Todas as sextas-feiras aqui no Bom Dia Maranhão você acompanha as dicas de diversão com Jéssica. Valeu, Jéssica, muito obrigado. E o Bom Dia Maranhão fica por aqui. Às 11h50 da manhã tem o Na Hora D, aqui na TV Difusora. Acompanhe mais notícias e informações no nosso portal ma10.com.br. A todos uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana. Mas quando você tá longe, a tristeza é permanente, meu sorriso se esconde quando chamo não responde. Cantem! Será que a gente... Agora é de vocês agora. Perdi a música. Kika, vocês ajudaram a fazer isso aí, ó. Caramba! Essa parte é nova. Viver o outro com uma paixão. Vamos pensar que não, eu tô na sua mão, não quero despedida. Ei! Será que a gente volta de uma vez? Será que a gente dura mais um dia? Será que a gente vive?